Amém. Reverendo, depois dessa abordagem do livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, o que cada um vai ver lá, eu escolhi, porque veja o seguinte, estão discutindo muito e talvez nunca o senhor foi tão requisitado para estar em live e comentando sobre o Apocalipse por causa da questão circunstancial da pandemia. E estão fazendo um atrelamento de que esta pandemia já é o final dos tempos, o início das dores. E olhando para Mateus capítulo 24, versículo 8, quando fala do princípio das dores, eu queria que nesses minutos que nós temos para essas 162 pessoas que já estão aqui, o senhor fizesse uma abordagem do que seria o princípio das dores. Porque como doutor em escatologia que o senhor é, fala-se que a grande tribulação haverá dois momentos, o início e o que da metade para o fim seria o pior dos acontecimentos. E alguns dizem que este princípio das dores está dentro desta primeira parte da grande tribulação e não agora. Outros entendem diferente. Como nós temos pelo menos três grupos, que é os pré-tribulacionistas, os que acreditam que Jesus vai voltar durante a grande tribulação, e os pós, aquele que vai virar depois, que não é o nosso caso, nós estamos lá no começo, e eu aprendi na escola falcônica de que nós não participaremos da tribulação junto os justos com o injusto. Então vamos só assentar aqui os pilares e começa a desenvolver o raciocínio sobre quando e o que é o princípio das dores. É com o senhor. Pastor Moisés, muito bem aplicada, muito bem colocada as suas palavras dentro da ordenação doutrinária da escatologia bíblica. Deus não se contradiz na sua soberania. O juízo de Deus é um juízo de equidade. Quer dizer, equidade é equilíbrio no julgamento. Deus não condena justos com injustos. Isso. Toda vez que Deus vai sancionar um juízo, ele tira o justo. Gênesis capítulo 7. Para o sancionamento do juízo sobre as águas, Deus tirou Noé e a sua família. Na intercessão de Gênesis 18, começa com 50 justos e vai até um justo. Deus disse, eu não destruo enquanto tiver um justo. Deus não pode se contradizer nessa operacionalidade de julgamento. O justo é tirado antes do sancionamento do juízo divino. Bom, na ira de Deus, do juízo de Deus acionado sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, não veio o sancionamento definitivo do juízo divino enquanto Ló não saiu da cidade. Abra a sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, 4 e 5. 2 Pedro, me dê minha Bíblia aí, minha. Bem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Posso ler? Pode. 3, 4 e 5? É. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Não. Não? 2 Pedro 2 e 2. 3, 4 e 5. Aí o 4 vai dizer, porque Deus não poupou nem os anjos. É esse? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. A 6. Começa do 5, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa. Guardou Noé. Noé foi guardado. Vá. Isso, guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 6. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Todas as vezes que Deus envia juízos coletivos, Deus livra o justo. A grande tribulação é um juízo coletivo. A grande tribulação é para dois povos.
os judeus especificamente e os gentios que não foram ávidos de serem arrebatados. Gentios incrédulos, gentios que não obedeceram o evangelho, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a sua glória e a face do seu poder quando vier para tomar vingança. Então, a grande tribulação especificamente é para essas duas classes de pessoas. Bom, para nós compreendermos bem a escatologia, nós temos que partir do começo. Aonde é o pontapé escatológico? Abra sua Bíblia, pastor Moisés. 1 Coríntios 10 e 32. Senão o conhecimento fica saltitante como briga de galo. Vamos começar do começo. 1 Coríntios 10 e 32. Diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Pronto. A Bíblia, consonantemente, ela é considerada uma espada de dois gumes, biblicamente. O primeiro gume, eu vou dar o nome, gume da interpretação. O segundo gume, gume da aplicação. Primeiro, a pessoa interpreta. Segundo, a pessoa aplica. Então, você precisa interpretar e aplicar para um desses três povos. Ou para judeus, ou para gentios, ou para igreja. Dentro desse contexto, você jamais poderá judaizar a igreja. Porque a igreja também não é gentílica. A igreja era gentílica. Hoje ela é igreja, considerando a divisão dispensacional dos povos. Então, os judeus são os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. São chamados de hebreus, Israel, filhos de Israel ou israelitas. Os gentios são os não-judeus. São chamados de nações, gregos ou estrangeiros. Agora vem a igreja. A igreja compõe-se de dois povos. Judeus, convertidos a Cristo, são os messiânicos, e gentios, convertidos a Cristo. Porque Paulo diz que Deus de dois povos fez um, quebrando a parede da separação. Então, a seta profética ou é dirigida para judeus, ou é dirigida para gentios, ou é dirigida para a igreja. No caso da grande tribulação, ela é específica. Abramos as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 24. Daniel 9, 24. Por favor, leia. É as 70 semanas. Enquanto eu já estou encontrando aqui, eu gostei dessa sua colocação, porque o que eu ouço de gente, particularmente eu não concordo, e o senhor pode nos ajudar agora, com esses teólogos modernos que estão dizendo que nós somos os Israel espiritual. E particularmente eu concordo com isso que o senhor disse. Gentios e igreja de Israel. Pronto, acabou. Versículo 24? Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. 6 verdades. Então, a grande tribulação é para dar cabo a essas 6 verdades expressas. Primeira verdade, extinguir a transgressão. Deus vai expurgar Israel mediante o ferrenho juízo implacável da grande tribulação. Vai encostar Israel na parede. Israel perde todas as suas estratégias de guerra na batalha de Gog e Magog. Porque haverá 3 batalhas depois do arrebatamento. A primeira batalha é a batalha de Gog e Magog, no começo da grande tribulação.
Gog é o chefe de Meseque e de Tubal. É um príncipe. Rosh. Uma panela está fervendo para o lado do norte. Do norte virá o mal. Na geografia bíblica, no norte está a Rússia. Elas virá confederada com seus aliados para a batalha de Ezequiel 38 e 39. Batalha de Gog e Magog. Então cerca o arraial dos santos. Comprime os judeus na parede. Comprime os judeus na parede. As estratégias de guerra do exército mais bem equipado do mundo é Israel. Dos pilotos mais estrategistas do mundo são os judeus. Mas naqueles dias, eles perderão as suas ações de guerra. Israel ficará cercado. Agora leia Ezequiel 39, verso 2, por favor. Ezequiel 39, 2. Porque a escatologia é isso aí. É um assunto, vai dando lugar ao outro. É dinâmica. Ela não é estática. É verdade. E não adianta que não se entende só com o texto, né? Não. 39, 2. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. Pronto, 39. Agora, a sua tradução, ela está incompleta, viu? A minha é antiga. Olha o que a minha diz. A minha é João Ferreira. A sua Ferreira de Almeida? Oh, eu não largo ela, não. Eu não aceito. Eu tenho muita tradução aqui. Eu sou da velha guarda, irmão. Eu não mudo, não. De jeito nenhum. Não aceito essa tradução. Não, de fulano. Agora é todo mundo ganhando dinheiro, fazendo tradução de fulano de tal. Eu não vou. Eu leio, mas deixo na estampa. Aqui eu uso João Ferreira de Almeida, a antiga. Porque ela não remove os marcos, ela não quebra paradigmas e ela não inverte valores. Porque a apostasia ela vem com esses três. Inversão de valores, quebra de paradigmas e remoção dos marcos antigos. Isso é apostasia. Veja o que diz na outra. O senhor está com a outra aí, de João Ferreira? Eu estou aqui, eu não trouxe com a João de Ferreira. O senhor tem ela aí, leia, por favor. Tem, eu vou ler. Pode. E te farei voltar, vírgula, e te porei 6 anzóis. Olha, 6 é o número do homem. 6 besta, 6 dragão e 6 falso profeta. 666. Te porei 6 anzóis, vírgula, te farei voltar das bandas do norte, vírgula, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda e te farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa e dos animais do campo te darei por pasto. Esta batalha é a batalha de Gog e Magog, cercando o arraial dos santos. Israel ficará comprimido e perderá todas as suas estratégias de guerra. Desvencilha-se assim todo o panorama estratégico de guerra de Israel. O que é que vai acontecer? O remanescente fiel, porque a Bíblia se explica com a própria Bíblia, e o maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. A mesma Bíblia que diz todo Israel será salvo, ela explica lá no capítulo 11 de Romano, o remanescente, esse será salvo. Então, o remanescente, na ortodoxia judaica, são os remanescentes. Vão para o Monte das Oliveiras e vai haver um Pentecoste. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito do Senhor. Então, quando eles clamarem, Deus derramará sobre eles o Espírito de graça e de súplica. E a Bíblia diz, e prantearão, como se pranteia no dia do unigênito. O que é que eles vão dizer para Deus? Nessas alturas, a noiva,
já foi arrebatada há muito tempo, já passou do bema, já passou do tribunal, já está nas bodas. Porque o palácio tem 3 salas. A sala do trono, a sala do tesouro do rei e a sala do banquete. A sala do trono e a sala dos despachos. A sala do tesouro e a sala das riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E a sala do banquete é a sala da festa, das núpcias da noiva com o noivo. A noiva já está nas bodas. O pau está quebrando na terra. Israel está cercado. Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis. 6 é o número do homem. Para o dia grande e terrível da peleja. Israel ficará sem força. Quando eles clamarem, eles vão dizer mais ou menos assim: Senhor, lembra-te da aliança que tu fizestes com Abraão. Deus fez 8 alianças e 7 dispensações. Porque a política de Deus, pastor Moisés, é salvar o homem. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus tem um organismo muito mais apto do que a avestruz. A avestruz digere até prego. O organismo de Deus, olha, porque digerir Manassés, ele já me disse o Deus que ele é. Manassés foi o primeiro infanticida da terra, matador de crianças. Verdade. A polícia pega Manassés nos espinhais, leva para a prisão. O homem se arrepende, Deus perdoa e restaura o rei. Que Deus é esse? Que em todas as ávidas dispensações, que são tempos ávidos de oportunidade. O que é a dispensação? É um plano soberano de Deus para reconciliar o homem, a criatura com o Criador. O que é uma dispensação? É um tempo probatório da graça de Deus oferecida ao homem. Em alianças dispensacionais e em tempos dispensacionais também. Alianças e tempos dispensacionais. Porque eu sou um dispensacionalista clássico. Vem lá do Éden. Deus procurando o homem, onde estás? Cadê você? Onde você está? Por que você fugiu de mim? Deus não precisa disso. Só que Deus é gregário. Deus é sociável. Deus é acessível. Com Moisés, ele falava em caráter intrínseco e dizia com os outros homens, isso é pedagogia social. Eu só lhe falo por enigma. Com você eu falo cara a cara. Para Abraão, ele disse, jamais ocultarei o que eu faço a Abraão. Abraão foi o único homem na Bíblia, o único, que Deus disse assim, olhe para Abraão, vosso pai. Deus nunca mandou olhar para ninguém, só para ele. Mas para Abraão, ele abriu uma exceção, disse, olhe para Abraão. Isso é relacionamento, não adianta conhecer a Bíblia e não ter relacionamento com Deus. Está cheio. Porque a Bíblia só se revela a quem tem relacionamento. A Bíblia só é revelada a quem tem intimidade com o Senhor, quem passa madrugadas a fio com o Senhor. Não adianta, irmão, porque a Bíblia ela não é regra de 3 simples e composta. A Bíblia não é teorema de Pitágoras nem de Pitô. A Bíblia não é produto das hipotenusas. A Bíblia é o livro da alma. A letra mata. O Espírito traz a vida. E uma das locuções fantásticas do Espírito Santo na terra é prescrutar a mente de Deus, sondar a mente de Deus e revelar o querer de Deus. Se eu tenho afinidade com o Espírito Santo, eu tenho acesso à revelação que ele traz para mim, para passar para a igreja. Ela vem de lá, da mente de Deus, pela prescrição do Espírito. O Espírito não somente convence o pecador, mas prescruta, sonda a mente de Deus e revela o querer de Deus ao homem. E aí a igreja sente quando a mensagem é pedagogicamente revelada. E essa prescrição é do Espírito. Então, a grande tribulação ela é muito específica. Ela é para espremer os judeus, eles clamarem pelo Messias e acontecer a parousia, ou a paráusia, que é a vinda de Jesus em glória. E ali é que eles vão reconhecer. A Bíblia diz, e verão até os que o transpassaram. Aquele elemento que furou Jesus aqui, vai ver também.
e verão até os que o transpassaram. Entendeu? Então, eles virão e eles olharão. Aí Zacarias, naquelas 8 visões que ele teve numa noite, 8 visões numa noite, ele descreve o que vai acontecer com este povo. Zacarias 13, verso 6, Jesus vem em glória na parousia. Diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são estas em tuas mãos, dirá ele, pronome pessoal, estas são feridas com que eu fui ferido em casa de meus amigos. Há 3 designações da palavra amigos. Amigos são todos aqueles que multiplicam as nossas alegrias e dividem as nossas tristezas. Amigos são todos aqueles que aparecem quando todos desaparecem. Amigos não são aqueles que nos atiram flores. Amigos são aqueles que ajudam a nos tirar espinho. Jesus já não chama mais você de servo, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas de amigos. Então, Jesus é amigo de Israel. Deus é amigo de Israel por causa de uma aliança. Deus não pode se contradizer naquilo que ele afirma, porque quando Deus afirma, Deus empenha a honra da sua palavra. Diria ele e não faria? Falaria ele e não cumpriria? Isso é empenho da honra. Então, Deus não se contradiz. Então, a grande tribulação, ela é específica. Ela é para expurgar Israel mediante o sofrimento. E aí ele vai mostrar, e verão os que transpassaram. Agora, o xodó de Deus é com Israel. Agora, não me pergunte por quê. Porque os porquês são de Deus e os paraquês são nossos. Por exemplo, Zacarias, capítulo de número 12, verso 9. Leia, por favor, pastor Moisés. Zacarias 12, 9. Vou ler nessa tradução aqui. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Naquele dia, quando a Bíblia fala naquele dia, reporta-se a grande tribulação, ou o dia do Senhor, ou aquele dia. Refere-se à grande tribulação. Desse sancionamento deplorável da grande tribulação, que são 2 etapas de uma falsa paz e do dorso da grande tribulação, na última semana. Então, esta semana de 7 anos, 7 anos das bodas e 7 anos da grande tribulação, que na metade será rompido o pacto. Então, Jesus virá em glória para salvar Israel, para socorrer Israel, porque ele é o guarda de Israel. É ele quem peleja, foi uma aliança feita. Ele não, eu repito, ele não se contradiz na sua soberania eterna. O que nós estamos vivendo hoje não é a grande tribulação. Vamos agora para Mateus 24 e 8. Nós estamos vivendo um período sancionado por uma vontade permissiva de Deus, porque até os paradoxos de Deus e as incógnitas proféticas são concebidas por Deus para dar cumprimento à palavra. Deus usa besta, animais, jumento, Nabucodonosor, ímpio, contanto que a palavra se cumpra. Quer dizer, as autoridades sanitárias internacionais estão todas confusas. E é Deus quem confunde. Um diz, eu acho, o achismo está em moda. Eu acho. E ninguém chega a um denominador comum. Para quê? Para que haja um período na história do mundo prognosticado por Deus, chamado de angústia das nações. A palavra angústia é apória ou aporia. Apória ou aporia no grego, que significa incapacidade de se encontrar saída. O que é que Deus colocou o mundo agora? Deus colocou 76 nações no pieirote. Pieirote é beco sem saída. Aí vem, em vão é o socorro do homem. Então, todas as autoridades sanitárias no mundo internacional estão todas confusas, porque ninguém tem uma resposta. Imaginemos no princípio de dores. Essa é a matemática da profecia. Agora, depois do princípio das dores, depois do arrebatamento da grande tribulação. Ora,
Se aparecer um homem agora dizendo, olha, eu tenho a solução desse problema, dessa pandemia, as nações vão cair aos seus pés e lamber seus pés. Porque ninguém está suportando mais o sufoco. Há muita gente morrendo. As doenças psíquicas, somáticas, estão tomando conta da humanidade. O semblante dos homens mudou. O pânico, o medo do amanhã, as respostas que não chegam. E a Bíblia diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então, as nações vivem uma incógnita, que só quem pode resolver ela é Deus. Isso é pieirote, isso é beco sem saída. Não adianta estribuchar, não. Porque Deus é como um pescador profissional. Isso aqui foi Deus que me disse, viu? Pescador profissional, que fisgou o peixe, mas está brincando com ele, só dando linha, mas está fisgado. A hora que ele quiser, ele vai puxar. Porque Deus não tem conselheiro. Quem primeiro deu a ele para receber? Então, Deus tem nações, são 198 nações da terra, como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Quando os homens se voltarem para reconhecer a soberania de Deus, aí Deus resolve o problema. O que é que fizeram com o nome de Jesus nas escolas de sambas? Ridicularizaram, enxovalharam, blasfemaram, profanaram. E agora vem o juízo de Deus. O juízo de Deus, quem é que atrai o juízo de Deus na terra? A palavra tem 6 letras. Quem atrai o juízo de Deus na terra chama-se pecado. Quem atrai o juízo de Deus à terra, pecado. De que se culpa o homem? Dos seus próprios pecados. Então o pecado tem engraçado a sociedade, inversão de valores, de todos os lados, né? Falta de respeito entre as pessoas, né? Sexomania, sexolatria. Então Deus começa a sentenciar o mundo com pandemias. E a palavra pan é uma palavra que vem de um deus grego, de um demônio que vivia nos montes e nas rochas. Viu? É um demônio que pandemia, pan, vem desse demônio que se refugiava nas concavidades dos rochedos. Então isso é muito grave, isso é o mundo espiritual. Porque um homem espiritual, ele só pode ver isso pela Bíblia. E só conhece a Bíblia quem é espiritual. Quem não é espiritual não conhece a Bíblia. Conhece ciência, conhece filosofia, conhece sociologia, conhece botânica, conhece física, conhece metafísica. Mas a Bíblia, os segredos do Senhor, é para os espirituais. Verdade. E a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela tem uma resposta para cada pergunta. Até porque eu estou aqui falando com o senhor. A Bíblia responde. Por que é que o senhor usa telefone? Nós estamos usando um telefone aqui. Quem responde isso? A Bíblia. O que é que a Bíblia tem? Ciências comparativas, filosofias, sociologias, botânica, direitos internacionais. A Bíblia tem tudo. Tem tudo. A Bíblia é um compêndio de ética, sociável e soteriológico. A Bíblia é um completo. Por que é que você usa telefone? Porque está escrito que o sacerdote tinha uma pedra de ônix chamada Urim e Tumim. Por uma ele falava com Deus, por outro ouvia a voz de Deus. Isso é telefone. Por que é que você usa carro? Porque Naum só conhecia de cáfilas. Eu vou explicar o que é a palavra cáfilas. Para quem não sabe, cáfilas é camelos. Então, Naum, quando vaticina sobre o automóvel, ele só conhecia cáfilas, só conhecia camelo. E ele disse, quem são estes que vêm como tochas,
chocando-se nas praças e nos cantos dos muros, automóvel. Segundo pesquisa, os automóveis já promoveram mais morte do que as duas grandes guerras mundiais juntas. O avião que a gente anda nele, que alguém disse, foi os dois rapazes gêmeos americanos, foi Santos Dumont, não. A invenção, o avião é a criação divina. Deus não dá a sua glória para o homem, da intuição da ciência, mas a glória é de Deus. Profeta Isaías, no capítulo 60, verso 8, Isaías diz assim: quem são estes que vêm como pombas sobre as nuvens, olhando pelas janelas? Isso é avião. Então a Bíblia tem todo o conceito social, todo o conceito científico e todo o conceito profético. Então Nada eu estou tá fora da palavra, né? Não, eu estou assistindo o desenrolar das coisas por esse oráculo divino. Eu estou vendo por esse binóculo. Uhum. E eu estou tranquilo. Porque Deus tem que trazer a cabo o que ele falou. Deus tem que trazer a cabo o que está inserido. Espreme um para um lado, espreme um para o outro acha ruim, o outro se maldiz, o outro bota a cara feia, mas está aqui, ó. Verdade. Angústias das nações. E ainda vem mais, ainda vem coisas mais ainda. Deus vai espremer mais. Dentro do poder científico, uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. Essas contrações são alternadas. Então, de uma contração para outra, demora um pouquinho, vai até ser expelido o feto. Então, essas contrações, elas estão dioturnamente aumentando. Sempre houve terremotos? Sempre. Mas há 52 anos, quando eu fui consagrado a pastor, porque a nossa convenção, que o senhor pertence, que eu pertenço, ela tem 115 mil pastores. Eu sou o 517. Então, quando eu fui consagrado a pastor em 68, quase você não ouvia falar em terremotos. Tsunamis? Não. Tsunamis é uma palavra de 10 anos para cá. Hoje, a intensidade dos sinais vai aumentando. Ninguém sabia nem o que era placa tectônicas. Não, meu Deus do céu, placa tectônicas, ninguém sabia falar. Pântanos, equilíbrio dos mares, não sabia falar. Mas hoje, a intensidade dos sinais aumentam a cada dia, provando, evidentemente, de que algo inesperado e repentino está para acontecer, que o mundo pagão não sabe. O mundo pagão não sabe o que é isso. Você nunca vai ver o Papa falar sobre arrebatamento da igreja, rapto da igreja. Você não vê isso no deísmo, no baísmo, no confucionismo, na ciência cristã, rosacrucionalismo, no budismo, no geovismo. Só os crentes estão doidos com a palavra de Deus, é a verdade. E que nada pegou essa igreja despreparada, a menos que os que não são apaixonados pela Bíblia, porque está tudo aqui. Está tudo aqui. Não é surpresa. Não é surpresa. O senhor leu. Eu li. O que o senhor acha que na nossa conclusão aqui, o relógio parece que atropela tudo? Então, esse texto de Mateus 24 e 8, ele não se aplica em nenhum momento à situação que nós estamos vivendo. Tira-se de pauta isso. Tira-se de pauta. Esse é o princípio das dores que nós estamos vivendo. A igreja tem que passar por isso. Esses princípios das dores são metáforas que Jesus usou para consolidar a nossa fé. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai vossas cabeças. Antropologia é estudo do que olha para cima. Pastor Apulião, eu sei que o senhor tem sido abordado muito para lives e lives sobre esse assunto. O que o senhor atribui o interesse do povo estar querendo estudar agora escatologia e Bíblia? Houve um balançar da fogueira para que todo mundo queira agora saber sobre isso? Eu tenho uma resposta, pastor, bem cabível.
O livro estava selado há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E eu pregando escatologia, feito um doido pelo Brasil, e alguém me chamando de, só sabe isso. Não só tem sabe outra coisa isso. para pregar, não, pastor Napoleão? Não tem outra coisa para pregar, não. O senhor só prega de praga, de morte, de cavaleiro, as bombas atômicas. Agora eles estão tudo calados, porque eles não sabem falar. E às vezes, quando entra, não sabe nem sair. Porque o neopentecostalismo entrou com essa epidemia chamada pseudo-prosperidade, que é uma grande mentira. Viu? E esse evangelho da confissão positiva. Evangelho não é nada disso. Evangelho é uma colheita de rosa furando a mão nos espinhos. Evangelho tem bônus e tem ônus. No mundo tereis tribulação, tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu não sigo a Jesus por aquilo que eu tenho ou venha a ter de coisas materiais. Meu assunto é reino. As demais coisas correm na paralela. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais, que o povo está atrás de coisas, não de reino. E a simetria comportamental. A simetria comportamental de um servo de Deus é reino, não coisas. Por isso que em Mateus capítulo 6 ele disse: venha a nós o vosso reino. Era para nós termos desejo do reino. Cuide do reino, que Deus te dará as coisas. Pronto. Fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Cuide do reino, que Deus cuida de você. Reverendo, eu estou imensamente grato ao Senhor. 371 pessoas agora nos acompanha. Nós temos 2 minutos para encerrar esta live. Eu quero, antes de mais nada, o senhor nos honra, a minha pessoa, o senhor honra em ter dado esse tempo. O senhor tem muitas pessoas que têm requisitado essas lives, mas assim como o senhor me atendeu para vir em Piracuruca uma vez pregar, nós vamos trazê-lo de novo. E desta feita nós vamos ter que passar um tempo para estudar essas coisas com os alunos que a gente está tentando formar aqui.